Mais um Primícias. E hoje nós temos um convidado muito especial. Chega para cá, Pastor Joshua. Seja bem-vindo à plataforma global. Obrigado. Nós vamos ter uma palavra abençoada, então pode se assentar aí. Obrigado, pastor. Amém. Quantos já deram glória a Deus hoje? Amém. Tão bom você acordar pela manhã e a tua primeira palavra ser uma glória ao Senhor. O teu primeiro fôlego ser ao Senhor. É uma honra poder estar aqui, uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu saí de casa, acho que era umas 2 horas da manhã e dormi num hotel aqui próximo. Ontem nós tivemos os cultos e eu venho de 4 retiros, finais de semana, todo final de semana com retiros. E quando surgiu o convite para estar aqui, eu comecei a orar ao Senhor o que é que o Senhor quer que eu traga nessa mensagem. E eu sempre busco que não seja simplesmente uma pregação ou preencher um espaço, mas que através da palavra de Deus o Espírito Santo venha falar aos nossos corações e trazer uma mudança. E quando nós vamos a qualquer lugar, seja um mercado, uma padaria, uma farmácia, qualquer lugar, você vai para buscar algo, você vai com uma expectativa que você está indo comprar algo, você vai voltar com algo. Quando nós vamos à igreja, nós temos que ir com uma expectativa que no mundo espiritual alguma coisa está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos indo e vamos sair daí com algo que será derramado nesse local. Porque quando fala de congregarmos o nome de Cristo, fala que a presença dele está aqui. Onde houver 2 ou 3 reunidos, a presença dele está aqui. Bom, falando um pouquinho de mim, meu nome é Joshua Bayer, nome de nascimento é Josué Bayer, moro nos Estados Unidos há 25 anos, 26 anos praticamente, vai fazer agora esse ano. Casei, primeiro ano no Brasil, viemos para cá para ficar 1 ano, e a história é como muitos, estamos aqui há 25 anos. Minha esposa não podia ter filhos, Deus nos deu 2 presentes, Joshua e o David. Hoje Joshua completa 20 anos agora em maio, David tem 17 anos. Bruno, muito bom te ver, meu filho, Deus abençoe. Não viemos aqui para pastorear, na verdade, esse não foi o nosso plano, objetivo, mas Deus traçou esses caminhos. Onde estamos pastoreando há 14 anos já em Pompano Beach. Trabalhei como vice-presidente de um ministério grande. O Senhor nos chamou e abrimos o nosso ministério. E hoje somos 4 igrejas já e 9 igrejas de cobertura no Brasil. Isso é um pouquinho de mim. Quando eu cheguei, eu não conheço todas as pessoas, mas acho que é a mãe, né? Pelas palavras eu já vi já. Eu vi falando sobre a sua filha, Annalise, e o Espírito Santo tocou no meu coração sobre o que aconteceu na minha casa. Como eu falei para vocês, não podíamos ter filhos, né? E Deus nos deu o Joshua e o David. Quando o Joshua veio, o médico falou, isso é um milagre. Quando o David veio, era um outro médico, o médico falou, isso é um milagre. Os 2 médicos concordaram que não havia uma forma, né? Na verdade, Jesus não curou ela para ter filhos, mas nos deu 2 filhos somente. E quando Joshua tinha 1 ano e 3 meses, estávamos aqui em Orlando, numa casa com 8 quartos, 8 famílias. Nós éramos um grupo da igreja que nós nos reunimos e nós viemos para passar o final de semana. Alugamos aquela casa junto, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira de manhã, momento de partir, meu filho nessa época, o David não tinha chegado ainda, porque o David tem 2 anos de diferença. O meu filho estava com 1 ano e 3 meses. Alguém passou e deixou o sliding door, a porta de correr aberta, e o menino entrou e caiu na piscina. Encontraram ele 8 minutos depois, morto. Tinha 18 pessoas no local. Mas 40 minutos antes, Deus havia me dado uma visão no mundo espiritual e uma direção no mundo espiritual. E ali aos olhos de 18 pessoas, meu filho ressuscitou. Para a honra e a glória do Senhor. Dê um aplauso ao Senhor por isso.
Milagres são reais. E eu poderia passar o dia todo só contando milagres para vocês. O Júnior está mais próximo conosco, conhece mais, está mais junto. Tantas coisas que aconteceram. E só com as crianças foram muitos milagres. Eu me lembro uma outra vez que o David, com 17 anos, hoje, nessa época ele estava com 4 anos, o estômago dele deu um twister, dobrou, e falaram que tinha que ser uma cirurgia. 5, a cada 1000 crianças, 5 acontece aquela situação. O menino foi internado, marcaram a cirurgia, trouxeram o cirurgião de outra cidade, tudo agendado, tudo certo. E naquele dia eu fui para o meu quarto e eu falei para minha esposa, eu vou passar a noite orando porque eu quero uma resposta do Senhor. E Deus me deu uma direção. Deus curou o David. E o médico veio perguntar para mim e falou para mim assim, resumindo uma história longa, curta, quero entrar bem no tema, mas o Espírito Santo me toca para passar sobre milagres para vocês. E resumindo a história, o médico chegou, Jesus havia curado o David. O médico quis entender tudo aquilo e depois de tudo ele veio conversar conosco porque aquilo chamou a atenção. E uma das coisas que o médico falou, porque toda vez que um milagre acontecer, o inimigo ele tenta enviar uma palavra de dúvida, né? Para pessoas que não creem ou até mesmo para a gente duvidar daquilo que está acontecendo. E naquele momento o doutor veio conversar comigo e falou, olha, o que aconteceu com o seu menino foi, a gente chama isso de alívio, ele melhora por um período, quem sabe de 2 horas, no máximo 2 dias, e o problema volta. E aí eu falei com o doutor, com muita graça de Deus, eu falei, olha doutor, quando me deram o seu nome, que o senhor ia fazer a cirurgia no meu filho, eu chequei o seu nome, eu fui checar quem era o senhor, para saber a sua reputação como médico, e olha, eu fiquei maravilhado, o senhor tem uma reputação linda, mas mesmo com toda essa reputação, eu acredito que já tenha dado retornos a alguma das suas cirurgias. Ele falou, sim. Eu falei, o cirurgião que fez a cirurgia no meu filho não dá retorno. O David está com 17 anos hoje, nunca mais aconteceu o retorno. Jesus curou o estômago dele. O médico veio me perguntar, o que eu vou colocar no repórter do seu filho, para ficar uma marca, para a gente poder trazer isso e lembrar isso depois de 17 anos. Porque quando nós contamos um testemunho, na verdade, essa palavra testemunho, a origem dela, ela abre um portal para o que Deus quer fazer novamente. Então eu creio que Deus queira fazer cura aqui hoje. E ele veio perguntar para mim, ele falou, o que eu vou escrever no repórter? Eu falei, olha, a gente chama isso de milagre. Ele falou, eu sou médico, eu não posso usar essa palavra. Eu falei, eu não posso dizer para o senhor o que o senhor vai colocar nesse repórter. 2 dias depois chegou o repórter para nós e o repórter está escrito, something happened. Alguma coisa aconteceu. O milagre não tem explicação. E como eu disse, eu poderia passar horas e horas. E um dos milagres que Deus colocou no meu coração também para compartilhar com vocês foi, eu vinha 26 anos atrás, somente eu e minha esposa, não tínhamos filhos. Eu trouxe 2 malas, uma delas eu tinha dívida e a outra dela eu tinha contas a pagar, mas amém. Essa foi a minha mala. E com, creio que $2.500 no bolso, essa foi a situação que nós chegamos aqui. Eu tinha uma companhia no Brasil, eu frisei essa companhia, vim para cá. O objetivo era levantar fundos para voltar e levantar essa companhia, que era uma fábrica de postes elétricos, que estava começando, mas faltava ainda muito investimento, então eu vim para cá com esse objetivo. Mas nós temos os nossos planos, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, Deus tem os planos dele, e Deus fez uma volta completa. E quando eu estava aqui 3 meses, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu apaixonei com essa terra, eu gostei desse povo, eu gostei dessa terra, eu acho que eu não quero voltar mais, e eu vou lutar para me documentar aqui. E sempre servindo na igreja, eu cresci na igreja, 51 anos de idade, completei agora dia 2 de fevereiro, e a minha história toda é dentro da igreja, cresci embaixo de bancos de igreja, essa foi a minha história. Eu amo, sou apaixonado, estudo a Bíblia desde criança, é uma paixão que eu tenho. E o pastor dessa época, ele fez um jejum, e ele disse, vamos fazer um jejum de 3 dias. Eu lembro que eu devia ter o quê? Uns 26
27, 28 anos, disse, vamos fazer o jejum, 3 dias de jejum. Ok. Primeiro dia do jejum, eu perdi a paciência no trânsito, perdi a direção do jejum, não deu para finalizar o jejum. Segundo dia, outra situação aconteceu, também não consegui jejuar. Terceiro dia, eu já nem tentei, porque os 2 eu não havia conseguido. No final do domingo, o pastor chamou as pessoas, todos que jejuaram, vem para frente. Eu fiquei com vergonha daquilo. Eu falei, como moço, não consegui jejuar 3 dias, mas que eu vou levantar e vou... Agora eu falei para minha esposa, eu vou jejuar sozinho. E me tranquei no quarto e fui fazer um jejum sozinho, só eu e Deus. O meu objetivo era aproximar de Deus. E quando eu fiz esse jejum de 3 dias, nessa época, eu já estava começando um negócio, mas não estava dando certo. E nesses 3 dias de jejum, eu me tranquei somente eu, a Bíblia, e avisei a minha esposa, quem ligar, diga que que eu não estou disponível, mas esses 3 dias é eu e Deus. E assim nós combinamos, para não falar para as pessoas que estavam jejuando, então as pessoas ligavam, não, ele não está disponível, ele não está disponível. E começou um grupo de pessoas me ligarem, e ela veio para mim na segunda-feira, o pessoal está ligando muito, eu falei, eu não estou disponível, né? E eu só atendia ela, né? Estava no quarto. Segundo dia, novamente, terceiro dia, eu disse para ela, olha, na quinta-feira, que vai vencer os 3 dias, vou acordar, vou tomar um café e nós vamos, eu vou reunir com eles, eu quero saber o que eles querem, estão me ligando tanto. E quando eu saí dali, eu fui encontrar eles e eles nos deram o que eles queriam. O que eles queriam? Havia uma companhia, eles queriam que eu entrasse com 33% dessa companhia. Então eu precisava dar um certo valor para eles, para poder, obviamente, participar, né? E eles olharam para mim e disseram, nós queremos vender 33% dessa companhia. E na minha mente, né, porque a gente pensando sozinho e falando com eles, eu digo, eles estão pensando que eu tenho dinheiro, eu não sei de onde que eles tiraram essa ideia. E como eu havia saído de 3 dias de jejum, veja bem que eu estou falando só de milagres até agora, e não é coisas que eu escutei, são coisas que eu vivi, né? Eu levo o altar muito a sério, amados. O que eu falo no altar, eu falo com temor e tremor a Deus. E eu falei ao Senhor, eles estão achando que eu tenho dinheiro. Só que eu tinha saído de 3 dias de jejum, e quando você está num jejum com o Senhor, você começa a ouvir a voz de Deus de uma maneira ampla, clara, sem dúvidas. E o Espírito Santo falou para mim, sim, e avisa eles que você vai comprar. E eu disse, eu vou comprar? Como? Amanhã, 11 horas da manhã, em tal lugar, na frente do contador, você vai encontrar eles, com o dinheiro na mão e vai pagar eles. Eu disse, era muito dinheiro. Naquela época era algo impossível, né? E eu pensei comigo, eu digo, pronto, então acho que o jejum me fez mal, acho que a mente mexeu, fiquei sem água, não devo estar pensando muito bem, mas eu vim para a porta, eu coloquei minhas mãos na porta, e o Espírito Santo falou para mim, eu estou te dando uma oportunidade, e eu não te chamei para ser medroso, e sim corajoso. E eu parei, eu digo, não, medroso eu também não sou não, peraí. E voltei para eles e falei, olha, então amanhã 11 horas em tal lugar nós vamos se encontrar, eu levo para vocês em espécie que vai levar o dinheiro, amém? Até aquele momento eu estava ouvindo Deus falar tudo comigo, mas daquele momento em diante, quando eu saí com o carro, eu imaginei comigo, eu digo, vou pegar o carro, Deus vai falar, vira à direita, vira à esquerda, faz um U-turn aqui, e vai ter uma malinha preta de dinheiro ali, eu digo, vai ser tudo fácil. Mas não foi assim. Quando eu saí com o meu carro, Deus não falou mais nada. Eu rodei com aquele carro o dia todo, 11 horas da noite, eu fui para casa, e minha esposa ansiosa, o que eles queriam? Eu digo, eles queriam vender uma parte da companhia. Eles pensam que a gente tem dinheiro. Eu digo, pois é. E o que você respondeu? Eu digo, eu comprei. O que aconteceu? Eu digo, eu não sei, o Espírito Santo falou para mim que era para comprar, e, amor, você está bem? Eu estou. Resumindo a história, no outro dia eu tinha que fazer a minha parte, então eu acordei 6 horas da manhã, peguei o carro e saí. Eu digo, Deus vai falar comigo, vai me dar uma direção, vai falar para onde eu vou. E eu saí com aquele carro, e quando foi 10 horas da manhã, minha esposa ligou, e ela falou assim, amor, eu não tenho como te explicar agora, minha patroa não foi trabalhar, ela passou mal, ficou em casa, porque ela sempre estava sozinha, só que eu estou com um cheque para você, passe aqui. Passei, peguei o cheque. Naquela época, segundo nós havíamos combinado que era em espécie, fui lá no banco, troquei,
E cheguei 10h59 no local marcado, com o dinheiro em mãos. A família que nos emprestou esse dinheiro, ela nos deu duas condições. Não eram cristãos, uma família espírita, que somos amigos até hoje. Pude ganhar alguns deles para Jesus e ainda estou trabalhando no resto da família, amo cada um deles. E a família, ela me emprestou dinheiro com duas condições. E a condição número 1 é que eu não quero juro nenhum desse dinheiro. Número 2, você só começa a me pagar depois que você tiver capital de giro. Uma pessoa que não nos conhecia. O que eu quero trazer para vocês, olha para a pessoa do lado e fala assim: milagre não se explica. E na vida de um cristão, a vida de um cristão é uma vida de milagres. E eu estava ali sentado e observando o culto e tudo que está acontecendo. E quando eu vinha ontem para cá, né, eu vinha agradecendo a Deus. Porque nós estamos no último e melhor momento da igreja na face da terra. Eu vou repetir. Nós estamos no último e melhor momento da igreja na face da terra. Esse é o momento mais especial que a igreja tem. Esse é o momento que os discípulos, os apóstolos gostariam de ser parte. E uma das coisas que eu vim agradecendo a Deus é que Deus tem levantado de forma diferente. Eu conheci o Pablo através de um vídeo de libertação. Quando ele pede para levantar uma pessoa que estava sentindo falta do irmão dele, e ele desce correndo e vai abraçar aquela pessoa. Aquele vídeo foi o vídeo que me trouxe o Pablo. E eu falei: rapaz, quem que ensinou libertação para esse moço? Posso ficar à vontade? Quem que ensinou libertação para esse moço? Digo, que forte isso. Deus está levantando homens e mulheres, empresários, líderes, com uma visão totalmente diferenciada. E se você voltar, porque eu estou com 51 anos, então isso não tinha 15, 20 anos atrás. Isso é algo novo. Eu vejo isso também como um milagre. Porque normalmente os homens se preocupavam mais simplesmente com a sua vida, com o seu bolso, com o seu dinheiro, com as suas coisas. Mas há um interesse aqui. E veja, quando nós falamos de cristianismo, nós falamos de propósito. Diga comigo, propósito. Essa pessoa que está do seu lado tem um propósito, tem uma razão. Essa caixa que está aqui, ela tem um propósito. Qual é o propósito dela? Tocar o som. Essa cadeira que está aqui, ela tem um propósito. Qual é o propósito dessa cadeira? Sentar. Eu não posso pendurar de enfeite essa cadeira, porque ela é para sentar. A tua vida tem um propósito original pelo qual Deus te trouxe na terra. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender que Deus só pode fazer as coisas nas nossas vidas, através de milagres. E tudo é um milagre. Acordar de manhã é um milagre. Todas as coisas que acontecem nas nossas vidas são milagres. Porém, existem aqueles milagres que ninguém pode fazer, só Deus pode fazer. E eu sei que hoje é uma manhã de milagre. Eu sei que hoje é uma manhã de milagre. Eu sei que hoje é uma manhã de milagre. Eu sei que hoje é uma manhã de milagre. Eu sei que hoje é uma manhã de milagre, de restauração, de uma nova história na tua vida. E quanto mais eu puder trazer a verdade da palavra de Deus para você, mais o teu coração vai ficar inflamado pelas coisas de Deus. E uma das coisas que nós temos que entender nesse momento é que a palavra de Deus precisa ser revista de uma maneira com um despertar, porque esse é o último e melhor momento da igreja. Amém? Deixa eu compartilhar algumas coisinhas com você. Eu passei um slide, pode colocar? Vamos começar por aqui rapidinho. Pega comigo aqui, ó. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Diga comigo, fruto do Espírito. Então, como nós devemos caminhar com o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse fruto do Espírito na nossa vida, ele nos faz agir diferente, ser diferente, caminhar diferente, falar diferente, agir diferente, pensar diferente, atuar pela fé diferente, ter paciência de forma diferenciada. Esse é o fruto do Espírito Santo que nós, quando aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E com o Espírito Santo vem o fruto do Espírito Santo, vem os dons do Espírito Santo, e vem tantas outras promessas da palavra de Deus. Quando nós caímos para
versículo 19 de Gálatas 5 em diante, nós vemos, diga comigo, obras da carne. Obras da carne, fala, aqui nós temos 19 obras da carne. E quando nós colocamos em comparação com o fruto do Espírito, eu posso entender que eu tenho que ter um termômetro para entender como está o meu nível, se a minha carne está mais alta ou se o meu espírito está mais alto. Quando nós observamos a Bíblia, um dos versículos que eu amo muito é Gálatas 4:6, o povo perece por falta de conhecimento. Quando nós observamos a Bíblia fala conosco, e veja bem uma coisa, muito simples aqui. O meu trabalho aqui não é convencer, de nenhum pregador, porque esse trabalho só o Espírito Santo faz. Mas o trabalho, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela vai e ela não volta vazia. Então eu passo a observar o fruto, as obras da carne. E essas obras da carne, elas se opõem, o espírito contra a carne se opõe. Nesse momento há uma guerra. A minha carne quer algo, o meu espírito quer algo diferente. A minha carne sempre vai buscar pelas coisas terrenas dessa casa, dessa terra. Próximo slide, por favor. Antes de você trocar esse slide, por favor, volta um pouquinho para mim. Gálatas 5:16 e Gálatas 5:25. Digo, porém, andai no. E versículo 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no. Então eu preciso, diga comigo, andar e viver no Espírito. Veja, esse versículo não é uma opção. Como cristão eu não tenho a opção de andar na carne. Isso aqui é uma ordem do Senhor, eu preciso andar no Espírito. Lembra quando eu comentei com vocês que o meu filho morreu e Deus falou comigo 40 minutos antes, me deu uma visão antes? Eu precisava estar no Espírito para poder entender as coisas do Espírito, amém? Então eu preciso entender que eu preciso andar no Espírito. Agora, o que é isso, andar no Espírito? Vamos para frente, vamos olhar as obras da carne, próximo slide. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúmes, ira, contenda, dissensões. E muitas vezes nós vemos bebedeiras, orgias, invejas, heresias. O que é heresia? Uma crença exclusiva e sectária, ou seja, quando alguém se acha melhor do que o outro. Isso é uma heresia. Quando alguém ora mais que o outro, diz, não, eu sou melhor, eu oro mais, né? Na igreja acontece muito isso. Limpompo, às vezes acontece, aqui eu sei que não, mas eu sou melhor nisso, eu sou melhor que... Então isso é uma idolatria, isso é algo que a gente acha que é o que eu sou. Não é o que nós somos, é o que Deus é em nós, amém? Feitiçaria, idolatria. O que é idolatria? Colocar algo antes de Deus. Aquilo que você dedica mais tempo na tua vida pode se tornar um ídolo da sua vida. Isso são obras da carne. E as obras da carne lutam contra o fruto do Espírito. Interessante que quando nós começamos a aplicar o fruto do Espírito na nossa família, a família começa a mudar, as crianças começam a mudar, os negócios começam a mudar. E quando nós começamos a aplicar a obra da carne, nós começamos a perder, distanciar de Deus. Qual é o segredo do cristianismo? Se alguém me perguntar isso, eu vou repetir com todas as letras: andar no Espírito. Porque se eu andar no Espírito, eu vou ter um prazer de servir a Deus. Se eu estou na carne, eu não vou querer nem mesmo um culto vai ser algo longo para mim. Uma palavra vai ser algo longo. Ler um livro ou ler a palavra de Deus vai ser algo, ou talvez ter um ministério na igreja vai ser algo longo para mim. Mas quando eu estou no Espírito, eu tenho um desejo de estar nas coisas do Espírito. Eu tenho um desejo de estar com irmãos junto comigo que estão pensando com o mesmo objetivo. No Espírito, eu quero fazer as coisas do Espírito. E na carne, eu quero provocar as coisas da carne. Muitas pessoas ficam, onde está a satisfação de servir a Deus? Eu digo, caminhar no Espírito. Próximo slide. O que nós precisamos restaurar hoje? Diga comigo, temor a Deus. Amar a Deus é uma coisa, temer a Deus é totalmente outra coisa. Eu conheço muitos homens que amam suas esposas. E essa palavra temor, diga comigo, respeito. Amar a Deus é uma coisa, respeitar é outra coisa.
E aqui nos Estados Unidos, um grande pregador, e me fugiu o nome agora, esse grande pregador, ele movia auditórios gigantescos, uma graça sobrenatural, e o amor de Deus na vida deles trazia uma cura a muitas pessoas. Esse homem caiu, e quando ele estava caído, foram visitar ele e perguntaram para ele: fala para nós, aonde você deixou de amar a Deus? E ele falou assim: eu nunca deixei de amar a Deus, eu deixei de temer a Deus. Veja, eu moro no 20º andar, e eu acho que a forma mais clara de mostrar isso, eu moro num prédio, no 20º andar, e eu tenho um balcone de frente para o mar, lindo, lindo, aquela vista é maravilhosa, o sol nasce, eu venho orar de madrugada, o sol nascendo, é lindo aquilo ali. Mas às vezes vem algumas pessoas nos visitar, e quando eles chegam, eles se deparam com a altura, eles falam: não, pastor, eu não vou aí não, aí é muito alto. E temer a Deus, eu posso trazer isso como um exemplo. Eu venho no parapeito aqui, eu admiro toda a beleza de tudo, mas eu sei que um passo fora disso aqui pode ser um acidente fatal para a minha vida. Temer a Deus e respeitar a Deus e entender que Deus nos busca para temer Ele, porque Ele quer o melhor para nós. Quando eu temo a Deus, eu vou buscar, diga comigo, andar no Espírito. E é algo que Deus vem tocando no meu coração muito forte, sobre nós temermos a Deus. Porque aquele que teme a Deus, a Bíblia diz que é o princípio, a sabedoria é o princípio do temor a Deus. E por que Deus me levou a falar sobre esse tema? Porque eu vejo homens aqui muito sábios. E existem dois tipos de sabedoria: sabedoria divina, sabedoria do céu, a sabedoria celestial, a sabedoria da palavra de Deus. E existe uma sabedoria terrena, maligna. E como eu falei para vocês no início, cada um de vocês tem um propósito original, amém? Amém. Diga: eu tenho um propósito. Há uma história só minha. E Deus está contando com essa história. E tudo que o inimigo quer é usar isso de forma reversa, de forma contrária. E quando eu consigo entender que é Deus em mim, os milagres começam a acontecer. Mas como que eu vou viver isso? Diga comigo, andando no Espírito. Como é que aconteceu o primeiro milagre da primeira companhia que eu comprei? Saindo de um jejum. Por quê? Porque estava no Espírito. E quando eu ando no Espírito, eu ouço o Espírito, eu caminho no Espírito, eu penso junto com o Espírito. A palavra de Deus, quando eu estou lendo, é diferente se eu estou lendo no Espírito ou lendo na carne. Porque a Bíblia diz que o homem carnal não consegue entender as coisas espirituais. Como é que você vai explicar um milagre para alguém? Se eu ando no Espírito, eu temo a Deus. Restauração do temor a Deus. Quando a sociedade rejeita as restrições. Nos Estados Unidos existem leis e funcionam. Quando você passa um stop, o policial te vê, ele vai te aplicar uma multa. Quando você passa um sinal vermelho, existem leis nesse país. E essas leis, quando cruzadas nós entramos em uma dívida e podemos ser pegos dentro delas. O temor a Deus também são leis no nosso coração, na nossa vida. Mas eu só vou poder vivê-los no Espírito. As consequências são catastróficas quando o temor a Deus é abandonado, quando o temor a Deus se afasta, a corrupção moral se instala. O fim de tudo que se tem ouvido é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13, Deus chama o temor do Senhor de um tesouro. É deleitar-se no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Filipenses 2:12, portanto, meus amados, assim como sempre obedeceram, e aqui em parênteses, na versão AMP, amplificada, as minhas instruções com entusiasmo, são partes que para nos fazer entender melhor o versículo. Não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Continuem trabalhando pela sua salvação. Isto é, cultivando, levando a plenitude. Com temor e tremor, inspirados pelo santo temor de Deus.
eu preciso aprender a temer a Deus. Nós estamos falando sobre servir ao Senhor, amém? E como eu posso andar no Espírito? Alguém pode me perguntar. Essa foi uma das perguntas num dos nossos retiros. Nós estamos num mundo carnal, com amigos carnais, com muitas pessoas que não conhecem a Cristo. Como eu posso viver? Mateus capítulo 6, versículo 6 e Mateus 6,16, se puder colocar na tela para mim. Ele nos dá 2 versículos. A única forma de andar no Espírito é jejuando e orando e lendo a palavra de Deus. Agora, isso é um pedido? É uma opção? Não. Vamos ver o que nos acontece. Mateus capítulo 6, versículo 6 fala: quando orareis, quando vocês orarem ao Senhor, como discípulo do Senhor, isso não é uma opção. A oração é uma necessidade. Assim como comer é uma necessidade, no Espírito eu também preciso me alimentar. O texto diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai, que está em segredo, e teu pai vê em segredo, o recompensará. Tu, porém, quando orares, não é se orares, é quando você orar. Para andar no Espírito, diga comigo, eu preciso aprender que eu preciso ter uma vida de oração. No versículo 16, eu entro com o jejum. Thank you. Esse é Mateus 6,6. Mas tu, porém, quando orares, ou seja, não é se orares, mas quando orares. Quem são os discípulos de Cristo aqui? E aqui fala sobre não fazer uma oração de vãs repetições. Por quê? Porque Deus quer uma oração do nosso coração. Ainda explica que muitos acham que sabem orar, mas na verdade a oração sincera, aquela oração que você está colocando, sabe quando você senta com um amigo que você confia, e esse amigo, ele começa, você se abre para esse amigo. Mateus capítulo 6, versículo 16, e quando jejuardes, não é se jejuar. E uma das coisas que eu tinha aqui, né, cheguei, como eu disse, com 26 anos. Segunda, quarta e sexta era o dia do meu jejum. Segunda-feira pela família, quarta-feira pelos negócios, sexta-feira pelo ministério. Toda segunda, quarta e sexta. Por que não todos os dias? Porque o organismo se acostuma e daí passa de ser um sacrifício. Então eu jejuava até 5, 6 horas da tarde. Mas quando você quer ter um particular com Deus, e se você quer acelerar o caminhar no Espírito, e eu faço esse desafio para qualquer pessoa aqui. Pastor, eu não creio. Não tem problema, você tem direito de estar errado. Porque eu não estou falando a minha palavra, eu estou falando a palavra dele. Eu desafio você, tirar 3 dias com o Senhor de jejum, de oração. Mas não é aquele jejum que todo mundo vai ficar sabendo, é aquele jejum que só está entre você e Deus. Claro, sua esposa, sua família talvez terão que saber, mas é aquele jejum que ninguém sabe. Quando você tira um particular com Deus. Porque eu sei que eu estou falando para empresários, amém? Sim. Eu sei que eu estou falando para homens e mulheres de Deus que estão prontos para serem abençoados financeiramente, amém? E eu tenho uma outra mensagem que na verdade é a que eu gostaria de pregar, mas o Espírito Santo falou para mim: não, eu quero que você pregue essa aqui. E é transferência de riquezas. Aconteceu isso uma vez e irá acontecer de novo. Eu estou falando com transferência de riqueza massiva, com todos os remanescentes. Pastor, aonde que aconteceu isso na Bíblia? Na saída do povo do Egito. Eles receberam ouro e prata, eles despojaram os egípcios e saíram ricos com todo o ouro e prata daquele lugar. Essa é uma transferência de riqueza que aconteceu. Antes da igreja ser arrebatada, escute o que eu vou falar para você. Uma transferência de riqueza irá acontecer, mas tem um propósito. E Deus já começou a levantar o grupo. Por quê? Porque esse povo que vai ser separado para ser abençoado é um povo que não está preocupado com status. É um povo que não está preocupado com aparecer. É um povo que não está preocupado com eu quero ter muito porque é só para mim. É um povo que está preocupado em entregar, em fazer. Eu falo isso com
bastante prioridade aqui, porque olhando a história, né, de tudo que através da vida do Nésio e através da vida do Júnior, que eu fiquei sabendo e acompanhando um pouco, eu pude ver homens que eles poderiam simplesmente estar cuidando da vida deles, mas eles estão preocupados em abençoar muitos de vocês. Ou seja, antigamente era aquela situação: deixa eu conseguir para mim, deixa eu alcançar para mim. Mas hoje é nós levarmos a outras pessoas o mesmo propósito, o mesmo interesse. Olha, Deus quer te abençoar, mas tem um propósito. Deus quer te abençoar, mas tem um propósito. E eu quero finalizar com vocês. Não me falaram a hora lá, mas 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, se puder comigo. E diz assim: não obstante, amados, não ignoreis de uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. No céu 1000 anos é como um dia para o Senhor é como 1000 anos. Quantos dias Deus levou para fazer todas as coisas? 6 dias. Essa semana eu tive uma reunião com uma pessoa que é líder de uma seita, posso dizer assim, não quero falar nomes. E ele me trouxe, ele é um líder com muito conhecimento, ele me trouxe muitas questões. E uma delas é sobre como que a Terra se explica há milhões de anos e nós temos simplesmente 6.000 anos. E presta atenção, porque é muito importante o que eu vou passar para vocês. Diga comigo: despertar. A igreja precisa saber que tempo nós estamos vivendo. Isso eu trago para vocês como um despertamento. Entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, você vê uma diferença de espaço muito grande. A terra era sem forma e vazia. No versículo 2 você vê um espaço de tempo muito grande. Foi quando Deus entrou que começou a contagem. E ali se falam de 6 dias, que são referência para nós como 6.000 anos. Está aqui, igreja? Estão aqui comigo? 6.000 anos, que são divididos em 3 partes. Quais são essas partes? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 2.000 anos para cada um deles. Qual é a era que nós estamos vivendo hoje? A era do Espírito Santo. Quando iniciou essa era do Espírito Santo? Por quê? Porque de Adão até Cristo nós temos 4.000 anos. Quando o Espírito Santo desceu na terra, em Atos capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 a 4, quando ele desceu, que ele trouxe, a primeira vez que ele chegou na terra, inicia-se um novo período. Diga comigo: novo período. Os últimos 2.000 anos da terra. Pastor, a Bíblia diz que ninguém sabe a hora nem o dia, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia não diz que ninguém sabe o mês nem o ano. O senhor vai falar para nós o mês e o ano? Não sou doido. Só que ela também fala em Mateus 24: os meus saberão quando estiver perto. A igreja sabe quando Jesus está voltando. Diga comigo: o arrebatamento vai acontecer. E nós vamos subir. Eu e minha casa. Como o Bonésio falou, em breve. Quanto tempo falta, pastor? Nós não temos uma data exata, mas nós podemos dar uma olhada às profecias. E as profecias nos mostram quanto tempo nós temos. Por isso eu trago aqui hoje para vocês uma urgência. Deus está interessado em acelerar todo o processo da sua vida, porque nós vivemos um tempo de urgência. Dá um aplauso forte ao Senhor. Vamos para o final comigo. Tem um outro slide, não tem? A Bíblia diz, só fechando isso aqui, 1 Coríntios 15, 51, 53, Paulo diz: vou revelar um grande mistério que antes era desconhecido. Nós entendemos que a vinda de Jesus está tão próxima. Será num piscar de olhos. O que é um piscar de olhos? E aqui nós temos sinais. Prestem bem atenção, que eu estou resumindo um pacote de pregações aqui. A lua, ela dá um sinal e o sol dá outro sinal. Quando o sinal é com a lua, ele está falando
com os cristãos. Quando o sinal é com o sol, está falando com o mundo todo. Nos Estados Unidos nós vemos um sinal. Amém, amém. Quando nós falamos do globo, Estados Unidos, quando acontece algo nos Estados Unidos, está dando um sinal para o mundo. Quando acontece alguma coisa em Israel, está dando um sinal para a igreja. Eu não sei se vocês lembram o Tetrad que passou aqui, as 4 luas de sangue, e se repetiram novamente em datas históricas e datas de festas. Estão aqui comigo? Como nós podemos ver e entender os tempos do Senhor? Através das festas do Senhor. Através das festas eu posso ter uma ideia. Então as festas do Senhor, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a festa do Espírito, ela dura quantos anos? Por quê? Porque são 6.000 anos, um dia para Deus são como 1.000 anos, certo? Quantos dias Deus levou para fazer toda a terra? 6 dias. Então nós temos 6.000 anos. E pastor, e o dia que ele descansou? É o milênio. Eu sempre digo que, para a gente conjecturar um pouquinho, eu imagino, Deus terminou, ele colocou uma rede no quintal de casa atrás, ele foi lá e deitou, digo, estou no meu ano sabático aqui. O milênio. Então o último 1.000 anos nós não contamos. Então o Espírito Santo, ela dura, diga comigo, 2.000 anos. Qual o ano do calendário romano nós estamos vivendo? Me ajuda a pregar. 2025. Pega a tua calculadora aí para você fazer conta comigo. O verdadeiro calendário, ele começou com a chegada do Espírito Santo. Com quantos anos Cristo foi crucificado? 33. 2025 menos 33. 1992. Para 2000, quantos anos faltam? Acontece que dentro e o que eu estou dando para você aqui são fatos, tá? Não é loucura minha não, isso aqui são estudos, tá? Acontece que dentro dos estudos, os estudiosos perderam entre 3 a 5 anos, e não se sabe foi para mais ou foi para menos. A grande maioria deles dizem que foi para mais. Se nós adicionarmos 3 a 5 anos, nós vamos ver que nós temos entre 11, 13, talvez 15 anos restando nessa terra antes do arrebatamento do Senhor. Se for para menos, nós estamos em cima desse laço agora. Vamos para mais um pouquinho de profecia. Donald Trump. Vai falar de política agora? Não, estou falando de Bíblia ainda. Donald Trump, presidente Donald Trump. Em 2003, profeta Kim Clement, pesquisa isso, profetizou que ele estaria na política. Ele não tinha ideia de política naquela época. Ele veio para a política, entrou, ganhou, e a profecia dizia que ele teria 2 mandatos. O primeiro mandato e o segundo mandato, ele seria batizado com o Espírito Santo. Isso está na profecia até hoje, você encontra no YouTube. Quando ele perdeu o primeiro, todo mundo pensou, não, essa profecia só vai se cumprir a metade. Mas Deus não cumpre as coisas pela metade. Quando ele entrou na presidência a primeira vez, você sabe que no dia 20 é o dia da cerimônia, dia 21 é o dia que o presidente senta na cadeira, na sua sala oval. É o dia que verdadeiramente o posto, a posição dele, ela entra em ação no primeiro dia de trabalho, dia 21 de janeiro, Estados Unidos. No dia 21 de janeiro de 2017, no primeiro mandato dele, ele estava completando, diga comigo, 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Qual era o calendário judaico? Porque nós temos um calendário romano e temos um calendário judaico. Olha no calendário judaico, essa eu vou deixar para você pesquisar. 70 anos, 7 meses, 7 dias de vida. O que é o nome Donald Trump? Donald vem de Daniel, diga comigo Daniel. Quem sabe o que significa Daniel? O Senhor é o meu juiz. O que significa Trump? Trombeta. Você quer mais sinal? Vamos dar mais sinal. Salmos 90, 10. Pastor, eu não creio no arrebatamento. Como a Bíblia pode ter se cumprido tudo ao pé da letra, em tudo? As profecias sobre Cristo, 700 anos antes, dada por Isaías, vai se cumprir lá na frente, quando Jesus nasce, numa manjedoura.
tudo se cumpriu na palavra de Deus, o arrebatamento vai se cumprir. Amém? O texto que eu dei. Salmo 90:10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Eu profetizo em nome de Jesus que eu vou viver os 120 de Moisés. Pois cedo se corta em você. Nós vemos na palavra de Deus que 70 a 80, e tem um texto que fala sobre 90 anos, enfado e canseira após 70 anos. A Bíblia fala sobre princípios de dores. O que eu disse para vocês? Israel é um sinal para a igreja, sim ou não? Está comigo aqui não? Eu estou muito rápido ou está dando para acompanhar? O que aconteceu com Israel há 70 anos atrás? Abra a Bíblia comigo. Deixa eu ver aqui. Isaías 66, versículo 8. Quem já ouviu tal coisa? Quem já viu coisas como essas? Pode uma terra nascer num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Isaías 66, 8 primeiro, vamos colocar ali na tela. 14 de maio de 1948, Israel foi proclamado como uma nação, do nada, iniciou. Quantos anos está Israel hoje? 48 para 2025. Faça uma conta. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes como essa? Pode ir fazer nascer uma terra num só dia. Quantos anos essa profecia foi lançada? Eu estou lendo Isaías, 700 anos antes de Cristo. Ezequiel 37, 21, 22 diz assim: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde forem, e as congregarei de todas as partes, e os introduzirei na sua terra. Uma das profecias que está acontecendo hoje, os judeus estão voltando à sua terra e à sua nação. Eu não preciso falar de Israel, vocês sabem que a nação disparou em todas as áreas. Em todas as áreas. Quantos anos tem? Alguém fez a conta para mim? 67 anos. 77 anos. A Bíblia descreve como 70 a 80 anos. Nós estamos falando em 13, 14 anos. Diga comigo, Jesus está voltando. Quantos anos nós temos? 13, 15 anos, talvez. Pastor, você está dando data de quando Jesus vai voltar? Não, eu estou falando da Bíblia e de sinais. Interprete você mesmo. E eu não usei só a Bíblia, eu usei fatos históricos que nós estamos vivenciando nesse ano 2025 e assim. Assim como aconteceram as pragas do Egito, também pragas vão acontecer, mas diz a Bíblia que as pragas não tocavam naqueles que eram os remanescentes. Nós estamos guardados e protegidos, cobertos pelo sangue de Jesus, com anjos. Falar de Bíblia para mim, ou falar da palavra de Deus para mim, é algo que me traz tanta certeza, convicção, porque a Bíblia se confirma. E dizer talvez eu não creio, porque nós temos que crer na palavra de Deus pela fé, claro, nós temos que crer pela fé, mas quando eu começo a estudar eu vejo fatos que são inegáveis. Jó, por exemplo, foi o primeiro livro da Bíblia, foi escrito. Jó era um boiadeiro, um homem simples. O primeiro livro, porque a Bíblia não foi escrita cronologicamente, Gênesis não foi o primeiro livro, foi Jó. Um livro que quase 4.000 anos, e nesse primeiro livro, ele fala que a terra era redonda, que não existia eixo nenhum segurando ela.
Aí algumas pessoas vêm e dizem assim: essa Bíblia foi escrita por homens. Eu trouxe alguns livros que eu quero presentear o Nésio e presentear algumas pessoas aqui. E se nós escrevemos um livro, pode até acontecer que nós mesmos, sem querer, entramos em contradição com as nossas palavras. Às vezes acontece, porque nós somos falhos. Mas a palavra de Deus foi divinamente inspirada por Deus. 66 livros, 40 autores, 1.600 anos para escrever toda a Bíblia. Autores que não se conheceram e não se contradizem. Não há contradição na palavra de Deus. Há uma explicação de origem de onde nós viemos, há uma explicação de origem para onde nós vamos. Vai acontecer o arrebatamento. E aonde está, pastor? Vamos ler essa parte para a gente finalizar. Eu pediria que vocês colocassem de pé. Me dá 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. O arrebatamento da igreja será para um grupo de remanescentes. Infelizmente não será para toda a igreja. E aqui está um grande segredo que eu vou passar para vocês. Eu amo a palavra de Deus. Eu trouxe essa Bíblia hoje. Eu devo ter umas 20. As Bíblias online também conto. Aliás, as Bíblias online, conserva a tua Bíblia e não fica fazendo upgrades. Por que você vai fazer um upgrade na Bíblia? O que vai mudar? Mateus 5,18 diz que nada pode mudar na palavra de Deus. Então sim, nós podemos ser online, nos facilita muito. Eu tenho o livro, muito boa a palavra de Deus, e ela me dá os textos em original. Eu trouxe essa Bíblia hoje. E talvez você pode pensar: nossa, o pastor lê muita Bíblia, porque ela está velhinha. Não, isso aqui é uma herança da minha avó. O maior presente que ela deixou para mim. E sim, é a Bíblia que eu mais leio. Mas às vezes nós valorizamos heranças financeiras. A maior herança que um pai pode deixar para um filho é uma herança espiritual, um legado espiritual. O melhor que uma esposa pode buscar num homem é Deus na vida dele. Eu costumo dizer isso com muita clareza: se tirar Deus de mim não sobra nada. Porque é Ele que nos faz bem. Agora, eu amo a palavra de Deus. Cresci em igreja e entendo, precisamos, amém, ok. Mas existe uma palavra terrível que se colocaram no meio, que se chama religiosidade. A palavra religião, ela vem no seu original de religar. A etimologia dessa... A explicação para essa palavra, o segredo dessa palavra é religar você novamente com Deus. Agora eu posso me tornar um religioso de vir na igreja, de escutar as pessoas, de escutar a Bíblia, normal, ler a Bíblia, vamos ler um versículo aí, mas nunca fazer isso no Espírito. E então eu vou me tornar um religioso. Eu prego contra a religião. Eu prego a favor de relacionamento. Porque se eu tenho uma religião, mas eu não vivo um relacionamento. Você já imaginou você ser casado com a tua esposa e não ter um relacionamento com ela? Já imaginou você ter filhos e não ter relacionamento com eles? E como eu me relaciono com Deus? Somente no Espírito, porque Deus é Espírito. Então eu tenho a Bíblia para me relacionar com Ele através da palavra Logos e a palavra Rema, que é o Espírito Santo. Eu jejuo para que a minha carne seja mortificada e o meu espírito possa responder melhor, porque tem dois leões aqui brigando, a carne e o espírito. Diariamente, todo dia o diabo vai querer lutar. E as distrações da vida querem levar a gente. Distrações da vida querem nos levar. Não se distraia com nada. Não se distraia absolutamente com nada. Deus é a prioridade na nossa vida. E existe, diga comigo, princípios. Aplique os princípios corretos nas finanças e prosperarão. Fato.
Aplica os princípios corretos numa família, você vai ver uma família do Salmo 128, fato. Ordens. Deus é chamado para ser o homem, a família, o homem, a cabeça da família, sim ou não? Porém, nós temos algo muito importante para lidar aqui. Eu só posso ser o homem da família se Deus for minha mente. Porque se Deus não for minha mente, então você é o machista da família. Porque a Bíblia é muito clara. O homem foi chamado para ser o líder da casa, princípios. Eu preciso exercer um princípio. Eu tenho que ser chamado, eu tenho que ser o líder que protege. Mas eu só vou conseguir fazer isso se Cristo for a minha mente. Diga comigo: amar a Deus, respeitar a Deus, temer a Deus. Talvez você... Qual é o princípio para aceitar, para ir para o céu, pastor? Um título não te leva para o céu. Deus me usa muito com curas, muito. Mas eu deixo muito claro esse fato também. Existem dons e existem fruto. Diga comigo: dons, fruto. É um fruto só, com 9 gomos. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho todo o fruto. E existem dons. E aqui houve uma diferença entre a igreja pentecostal e a não pentecostal. Qual é a diferença? A igreja não pentecostal, ela enfatizou muito os frutos, fez muito bem. A igreja pentecostal enfatizou muito os dons, fez muito bem também. Porém, o Espírito Santo nos chama para dar valor às duas. Porque eu posso ser usado por dons, mas o meu caráter ainda não está formado. Porque o que forma o meu caráter é o fruto do Espírito Santo. Em outras palavras, Deus me usar para curar ou ressuscitar uma pessoa não comprova o meu caráter, mas o fruto do Espírito Santo comprova o meu caráter. Talvez você visita a igreja, talvez você é filho de pastor, talvez você venha aqui na reunião. Eu não sei se o Nésio me dá liberdade de fazer um apelo. Talvez você venha nas reuniões e com bons objetivos, e eu posso garantir para você, eu tive aqui, Deus me deu uma graça. Eu conheço as pessoas quando eu converso com as pessoas, um pouco pela experiência, mas também pela graça de Deus, do chamado pastoral que Deus me deu. Eu pude vir aqui, sentei com o Nésio, conversei com ele, e eu vi Deus na vida dele, o desejo de compartilhar Deus. Então sim, você está se conectando com pessoas de Deus, que não está com interesse simplesmente de te ver uma prosperidade financeira, somente financeira na parte de dinheiro, mas uma prosperidade bíblica que fala de uma prosperidade total. Deus vai levantar e Deus vai enriquecer. Eu vou repetir: Deus vai enriquecer. Uma outra data eu venho pregar sobre transferência de riqueza, mas Deus irá enriquecer muitas pessoas, porque tem um propósito. As formas de transferência de riquezas já estão sendo apresentadas. E houve um momento, parece que um despertar, quando eu tinha 43 anos mais ou menos, parece que Deus deu um clique na minha mente. Eu comecei a entender o dinheiro de uma forma totalmente diferente. O que eu quero dizer para você é que talvez você venha na igreja ou participa aqui algumas vezes, e aí você ouve, mas até hoje você nunca tomou uma decisão. E essa decisão é uma decisão única entre você e Deus. E muitas pessoas às vezes elas dizem: eu não preciso fazer isso. Mas a Bíblia diz que quando nós nos decidimos por Cristo, Ele vem até nós e a nossa vida muda. É preciso ter um ato de decisão. E uma das coisas que Cristo fez, Cristo se entregou na cruz. Quando Ele se entregou na cruz, a gente vê nos filmes que tem algo cobrindo aqui, Ele aqui, como se fosse uma fraldinha. Não é assim que a gente vê nos filmes? Mas aquilo é nos filmes. Jesus foi exposto nu naquela cruz. Maior vergonha para um judeu era maldição, cruz. Assim como o pecado
não entra no céu, santidade não entra no inferno. Jesus tomou o meu e o seu pecado e foi lá no inferno e tomou as chaves. A Bíblia é muito completa, é muito fácil de entendê-la. E aqui eu volto para o início. Nos Estados Unidos nós furamos um sinal ou aconteceu algo, se alguém roubar um banco, alguma coisa, vai preso e vai ser levado para uma corte. E nessa corte o juiz vai falar: olha, você é culpado, você é inocente. Se você é culpado, vai dizer: olha, é morte, ou é prisão perpétua, ou seja lá o que for. Declarado culpado. Por quê? Porque cruzou uma linha. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Sim ou não? As minhas ações não me dão salvação. O que eu faço de bom para outra pessoa não me dá salvação. Pecado é uma dívida. Diga comigo: pecado é uma dívida. Eu tenho 51 anos, então eu posso falar por mim. Eu já menti. Ah, mas o senhor é pastor. E aí, pastor não mente também? Às vezes você encontra numa situação e você, quando vê, falou. Porque aumentar uma verdade é uma mentira. Sim ou não? Tem alguém que já mentiu aqui durante toda a sua vida? Isso nos faz iguais. Uma mentira é uma dívida, assim como qualquer outro tipo de pecado. A parte boa é que Cristo morreu pelo meu e o seu pecado. E aí, quando nós fomos colocados no juízo, o juiz disse: Josué, você é culpado. Vem cá, Júnior, fazendo favor, filho. Josué, você é culpado. Aqui está você é culpado. Cristo entra na frente e fala assim: mas eu quero pagar pela pena dele. O nosso pecado nos leva a uma morte eterna, mas o sacrifício de Cristo nos leva a uma vida eterna. Eu preciso aceitar a Cristo como meu Salvador e recebê-lo em meu coração. Esses são os pontos que nos levam à salvação. Eu creio, Deus abençoe, filho. Eu creio que existem muitos líderes aqui, não somente líderes financeiros, porque existem muitos de vocês que são chamados para serem homens de negócio, mas também uma perna no ministério. Eu pergunto para você: o que vale mais desse mundo? Diga comigo: uma alma. O precioso fruto. Deus está contando com você. Feche os teus olhos comigo e faça essa oração. Vamos fazer todos juntos? Diga comigo: Senhor Jesus, nesta manhã o Senhor me deu como presente me reunir com pessoas e falar sobre a tua palavra, te adorar, te conhecer. Espírito Santo, esse momento tocou no meu coração e hoje eu faço uma decisão de receber a Cristo como meu Salvador. Diga comigo: eu recebo a Cristo como meu Salvador. Espírito Santo, entra em mim, o teu fruto, os dons. Eu me conecto com o reino de Deus e me desconecto em todas as áreas com o reino das trevas. Todas as maldições são quebradas diante do meu ato com Deus. Em nome de Jesus, eu recebo uma vida de libertação. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Abre a minha mente. Coloca a mão na tua mente, diga: abra a minha mente para entender a tua palavra e o meu propósito. Eu vou viver o propósito original de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos um minutinho comigo. Todos, por favor. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você me dê um sinal com a tua mão.
Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe. Sabe, eu fui fazer essa oração quando eu era quase pastor e cresci na igreja. É uma confissão. E eu queria pedir a vocês, porque eu quero dar um presente para vocês de Deus, segundo o Espírito Santo colocou no meu coração, que saia do teu lugar e venha aqui na frente. Essas pessoas que levantaram a mão, porque eu vou profetizar sobre a tua vida. Por que precisa um ato público? Porque ele veio como um ato público. A igreja levanta a mão comigo. Pai, eu abençoo, Senhor, essas vidas. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, Senhor, o fluir do Teu Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo que Ele te ouviu. Eu vejo libertações acontecendo agora na tua vida. Você vai sair daqui totalmente diferente, com coisas que te angustiavam, te deixavam triste. O poder de Deus está sobre a tua vida, pela tua decisão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, dons, fruto do Espírito, fruto do Espírito, fruto do Espírito, flua na vida de cada um, em nome de Jesus. Abra a mente dele, Pai. Mais, abra a mente dele, Pai. Abre a mente, seja aberta. O Espírito Santo me diz que Ele está entregando mistérios, mistérios da palavra de Deus sobre a tua vida. Eu te abençoo. Eu declaro que através dessas mãos prosperidades vão acontecer na tua vida, em toda a tua família, em nome de Jesus. Declaro paz. Diz o Senhor que essa vez será totalmente diferente. Esse é um tempo novo. E esse é um tempo novo. Eu abençoo. Prosperidade. Prosperidade. Da tua palavra, do conhecimento, da tua presença. Eu vejo um milagre na tua família. Um milagre acontecendo na tua família. E o Senhor te diz: descansa o teu coração e veja o que eu vou fazer. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo, filho, em nome de Jesus. Declaro paz e amor de Deus sobre a tua vida. A presença de Deus seja sobre você, em nome de Jesus. Abra a mente. Esse é um tempo novo. Deus te abençoe, meu filho. Estão juntos. This is a new time for you. Esse é o seu novo tempo para vocês. E o Senhor te diz: tudo vai ser diferente. Deus está te dando uma mente nova. Está abrindo a tua visão. Há uma limpeza acontecendo. I feel the power of my hands. Em nome de Jesus. Toda a família é tocada. Eu abençoo a tua vida. O Espírito Santo me mostra algo sobre você. Atrás muitas vezes de um rosto sério tem um amor muito grande nesse coração, que quer ajudar todo mundo, quer fazer por todos. Deus está tocando no teu coração e diz que esse é um novo tempo para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus. Brasileiro, há um propósito muito maior nessa terra para você. E há uma dúvida se era para você estar aqui ou não.
E o Senhor confirma com você: esse é o teu lugar. Vou te prosperar. Vou alinhar todas as coisas da tua vida. E ainda que muitos são livres da fornalha, alguns são livres na fornalha, seja qual for o livramento, Deus está com você em todo o tempo. E verás a mão de Deus, porque está no caminho de Deus. Eu te abençoo e eu declaro mudança na tua vida. Te abençoe em nome de Jesus. Abençoe essa criança. Declara um novo tempo em nome de Jesus Cristo. New time. Dê um aplauso ao Senhor por essas vidas. Queria pedir que você saísse do teu lugar e dê um abraço neles. Vocês lembram quando vocês fizeram isso? Dê um abraço forte. Glória a Jesus. Por que Deus está fazendo aqui? Eu queria fazer uma oração por milagres, rapidamente, para não estender mais o nosso tempo. Se você precisa de uma cura, de um milagre, corra aqui na frente. Corra aqui na frente. Talvez seja você representando alguém. Se você está com dor agora, dor de cabeça, dor na coluna, dor nas costas, aquela dor incômoda que vem sempre, eu quero orar por você. Amém? Tem alguém que está sentindo dor agora? Está sentindo dor agora? Pastor, estou com dor de cabeça agora, dor nas costas. É? Aonde você sente? Veja, quanto tempo você está sentindo isso? Hoje de manhã. De hoje de manhã. Para você não vir no evento, mas você veio. É? De quem são essas mãos aqui, amados? Levanta a tua mão comigo assim. De quem são as suas mãos? Quem aqui se entregou para Cristo? De quem são essas mãos? De Cristo. Aonde as mãos de Cristo tocar, o que acontece? Qual o seu nome? Maurício. Maurício, eu quero que você mexa a sua mente, mexa a sua cabeça e fala para mim se Jesus já te curou, se essa dor já foi embora. Agora fala a verdade, você está no altar. Nós não precisamos ajudar Deus. Onde está a dor de cabeça? Cadê? Não sente mais? Não. Saiu tudo. Levanta a tua mão e diga comigo: Jesus, cura. Mandamos essa dor embora no nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. E nunca mais volte. Na nuca, pressão. Senhor, eu declaro em nome de Jesus Cristo, Senhor. Curas e milagres na casa, na família, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Milagres. Você que está enfermo, levante a mão assim comigo. Eu declaro em nome de Jesus Cristo: diabetes se vão, dores musculares, dores na coluna, alinhamento de coluna em nome de Jesus, enxaquecas, dores na vista, problemas na mente, problemas de ansiedade, estresse, em nome de Jesus Cristo, seja liberto, seja tocado pelo Senhor, seja curado, restaurado, e esta enfermidade nunca mais vai. Diga comigo: Jesus, eu recebo a cura na minha vida, no meu coração, no meu corpo físico, na minha mente, agora, em nome de Jesus. Onésio, e uma coisa que o Espírito Santo, e aqui eu encerro e entrego.
para o líder desse evento, desse momento. Deus falou comigo ali agora, quando eu estava orando pelo irmão. Como é o nome do irmão? E aí, como é que está? 100%? Glória a Deus. Diga: Jesus me curou. Deus está curando muitos de vocês agora. Eu posso dizer muitos porque muitas vezes nós achamos que nós não somos dignos de ser tocados por Deus. Eu já me encontrei nessa fase. Mas Deus te tocou e Deus te restaurou. E uma coisa que o Espírito Santo me trouxe ali agora, eu sei que eles valorizam muito isso. O Espírito Santo me trouxe ali agora. De hoje em diante você vai voltar para uma vida de exercício. Você vai largar uma vida sedentária e você vai voltar para uma vida de exercício. Não é 1, 2 dias não, é voltar para uma vida de exercício. Também com os limites da comida, do açúcar. Nós precisamos um cuidado geral no nosso corpo físico, nas nossas finanças, na nossa família, na nossa vida espiritual, corpo, alma e espírito, amém? Então nós precisamos de um cuidado geral. Isso, eu nunca falei isso no altar. Eu sempre incentivo as pessoas a fazerem, mas Deus me falou ali agora: volta para a vida de exercício, porque nós precisamos estar dispostos para poder fazer a obra de Deus. E é uma das coisas que eu vi no irmão Júnior, quando ele começou a fazer parte, de estar em volta desses homens de Deus. Ele perdeu peso rápido, se levantou, começou a mudar a disciplina dele. Então eu declaro disciplina em nome de Jesus, saúde, paz sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todos. E eu declaro um crescimento, que isso aqui está em Orlando, mas vai para várias cidades daqui dos Estados Unidos, vai para vários estados daqui dos Estados Unidos, vai se multiplicar, porque vai levantar grupos de remanescentes. E quem serão enviados? Alguns de vocês que estão aqui serão enviados, porque Deus irá multiplicar, porque o que Deus faz é frutificação. Eu abençoo essa casa, e eu agradeço por esse lindo momento. Eu abençoo a vida, Senhor, do líder Nésio, que está aqui, Senhor, responsável por essa obra. Direciona em todas as áreas, cresce ele no teu espírito. Eu abençoo a sua esposa, a sua filha. Senhor, hoje milagres se completam. Nunca mais, Senhor, enfermidade nenhuma vai voltar nessa menina. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, saúde dos pés à cabeça, saúde divina, cura divina, e nunca mais volta, em nome de Jesus. Esse milagre sobre toda esta casa. Te agradeço, Senhor, por todas as vidas que se entregaram, todas as vidas que estão aqui, todas as vidas que tiveram ou terão alcance através da internet, nesse vídeo. Que o mesmo que desceu sobre esse lugar, desça, Senhor, sobre todos aqueles que estiverem escutando, ouvindo, vendo esta mensagem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu queria só, me dar os meus livros para mim aqui, fazendo um favor. Em 2 minutos eu te entrego, irmão. Ó, tem alguém que fala só inglês aqui? Americano? Está sendo traduzido não? Né? Bom, Nésio, esse aqui eu mandei fazer 3.000 cópias deles. É a última que eu tenho. Só ficou uma comigo agora. Esse livro aqui mudou a minha vida, ok? São livros do meu pastor, o apóstolo Guilherme Maldonado. Isso aqui se chama uma trilogia. Esse livro aqui mudou a vida de muitas pessoas. Fala da manifestação da glória de Deus. Esse aqui me ensinou os milagres. Amém. Esse é para você. Amém? Eu tenho aqui mais alguns deles. Eu tenho um em inglês. Quem lê inglês? Muito bem. Aqui. End Time Shaking and Revival. Estamos no final dos tempos. E na próxima vez eu prometo que eu trago mais. Tinha um jovem aqui que estava ajoelhado aqui. Cadê ele? Vem cá, meu filho. Você lê inglês? Não. Então você vai começar, você vai aprender. Aprendo. Amém? Profetizo a verdade. 2, olha aqui. Reino de poder e libertação. Isso aqui fala sobre libertação, alma, emoções, freedom. Vou dar um abraço, irmão. Amém. Deus abençoe. Transformação sobrenatural. Cadê a mãe da pastora? Do pastor? Isso. Eu já estou consagrando ele aqui já. Alguém que aceitou Jesus hoje aqui? Vem cá, meu filho. Jesus está voltando. Ele está em espanhol. Quer dizer que Deus está trazendo conexões você em espanhol. Amém?
A glória de Deus. Cadê o teu assessor número 1? Quem é? Agora te deixei na... Aqui, o Diego. Tá aqui. Isso, ele veio falar comigo. Amém? Amados, esse é o apóstolo Guilherme Maldonado, é o meu pastor. Hoje, o nosso ministério, através da vida dele, são de mais de 3 milhões de pessoas, 28 anos, estamos em mais de 70 países. Eu já vi todo tipo de milagre que você imaginar. E uma das coisas que ele tem feito, nós vamos estar no Brasil em novembro 15, possivelmente em São Paulo, já está fechado, uma cruzada para em torno de 60 mil pessoas. E uma das coisas que eu tenho visto através desse ministério é um despertamento da igreja. É remover uma religiosidade e entrar num relacionamento. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe o irmão Nésio. Vamos orar e agradecer a vida do pastor. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, porque nós cremos que o Senhor tem nos levado para um tempo novo. Que o Senhor possa trazer, Pai, chuvas de bênção sobre a vida do pastor Joshua. Que ele possa entrar num nível de intimidade, que ele possa entrar num nível de relacionamento, onde o Senhor vai dar as preciosidades como o Senhor nunca deu. Revelar coisas que o Senhor nunca revelou, porque o Senhor conhece o coração. Que o Senhor possa retribuir, Pai, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão, infinitamente mais do que aquilo que Ele imagina, do que aquilo que Ele tem feito, do que Ele tem nos entregado, do que Ele entregou aqui hoje. Que o Senhor possa fazer na vida dele, da família. Cuida, Pai, que o Senhor possa mostrar o caminho. Nós sabemos que aquilo que nos trouxe até aqui não vai nos levar até lá, e que o Senhor possa cobri-lo com uma intimidade nova, com um amor novo, Pai. Que o Senhor possa trazer uma sabedoria nova, uma sabedoria do alto. Nós cremos, Pai, nós cremos. E que o Senhor faça, Pai, com que Ele flua na vida de milhares e milhares de pessoas. Nós declaramos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus.